Olá, vamos a mais uma aula e vamos falar nesta aula a respeito de listas. Então, basicamente, listas dentro do Python é uma coleção de valores indexada, na verdade, é uma sequência de valores, em que cada valor é identificado por um índice. E o primeiro item da lista, na verdade, o que você precisa entender é que começa a ser indexado ou tem índice 0. O segundo é que tem índice 1 e assim por diante. Então, a lista ou a indexação dentro de lista não começa por 1, mas sim por 0. Então, vamos primeiramente saber como podemos criar uma lista. Quando nós estávamos a falar a respeito de tipos de dados, na segunda aula talvez, nós falamos um pouco a respeito deste tipo de dado que é lista. Agora vamos aprofundar um pouco, na verdade, para conseguirmos compreender como podemos criar lista e como podemos manipular certos métodos dentro de lista de forma necessária. Ok, para criar lista é simples. Vou criar aqui, por exemplo, uma lista de programadores. Vou dar aqui programadores, e vou criar aqui a minha lista, onde o primeiro nome, claro, vai ser o Salvador. O segundo nome, vou colocar aqui Batista. Vou colocar aqui o terceiro nome, por exemplo, eu vou aqui colocar o terceiro nome, João. Vou colocar aqui o quarto nome como sendo o Domingos. E vou colocar aqui o quinto nome como sendo o Enio. Exatamente. Então, tenho aqui uma lista onde contém 1, 2, 3, 4, 5 valores. E nesse caso, se nós quisermos verificar esses valores, ou seja, quantos são, se nós imprimirmos, por exemplo, para saber o tipo, posso colocar aqui print de type programadores. Então, isto vai me retornar que isso aqui é uma lista, certamente, certo? Class list. Ok, vamos verificar outra coisa. Vamos verificar qual é o tamanho dessa lista. Eu tenho cá 5 nomes, então vamos verificar qual é o tamanho dessa lista. Então, vou colocar aqui print e vou usar aqui a função len. Então, vou colocar aqui len programadores, certo? Tamanho de programadores. Então, se eu imprimir aqui, por exemplo, tenho class list e tenho 5 como número de itens que eu tenho dentro da minha lista. Então, como nós podemos pegar, por exemplo, alguns elementos dentro da lista, certo? Como nós podemos pegar alguns elementos dentro da lista? Para pegarmos alguns elementos dentro da lista, por exemplo, vou pegar aqui o índice 1. Nós falamos aqui que dentro de Python as listas começam por índice 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Então, certamente, se eu pegar o índice 1, terei que pagar Batista, certo? Então, vou colocar aqui print. Como eu posso pegar o Batista? Vou colocar aqui programadores e entre chaves ou parênteses retos, coloco aqui o índice que eu quero pegar, que é 1. Então, pego aqui e coloco o índice 1. Se eu imprimir isto, podes ver que tenho aqui como retorno o Batista, certo? Ignora esses outros valores, porque nós já estávamos a usar eles. E tenho aqui como retorno simplesmente o Batista. Deixa eu limpar aqui o terminal e imprimir novamente, para estar mais claro. Tenho aqui Batista, porque está no índice 1. Se eu alterar esse índice, por exemplo, para o 5, ele não vai imprimir nada, porque ele vai dizer que não tem o índice 5. Está aqui. Index error, list index odds of range. Então, não tem. Ele percorreu dentro da lista e não encontrou um índice com índice 5. Por exemplo, se eu vir aqui e colocar aqui Mucando, por exemplo, Mucando, se eu agora imprimir isto, vai retornar Mucando. Por quê? Porque ele encontrou o índice 6, certo? Então, começando do 0, 1, 2, 3, 4, 5. Conseguiu encontrar o índice 5 retificado. Então, vamos agora verificar como nós podemos adicionar um novo valor, certo? Um novo valor para uma lista, ok? Vamos identificar como nós podemos identificar, ou seja, colocar um novo valor para uma lista. Nós aqui conseguimos primeiramente pegar um valor
pelo índice, que é print, este print que nós fizemos aqui. Pegamos o valor pelo índice, certo? Vou apagar isto aqui. Então, como nós podemos, por exemplo, adicionar um novo valor dentro de uma lista? Colocando ele em uma certa posição. Podemos adicionar valores dentro de uma lista de várias formas. Então, aqui a primeira forma que eu quero mostrar-te é de adicionarmos, certo? Adicionarmos o item dentro de um certo posicionamento na lista. Por exemplo, eu posso vir aqui, comentar isto e vou aqui embaixo printar print programadores, certo? Vou imprimir todos os programadores para você conseguir ver a lista que nós vamos ter retornado. Temos aqui a lista de Salvador, Batista, João, Domingos, Enio e Mucando. Estamos claros que são esses programadores que nós temos aqui. Então, eu quero agora imprimir, por exemplo, ou seja, quero adicionar um novo programador lá dentro. Então, vou colocar programadores, quero adicionar um novo programador, por exemplo, na posição de Batista, que é a posição 1. Então, para fazer isto, é bem simples. Posso colocar aqui programadores, e coloco entre chaves o índice, nesse caso o 1, vai receber o nome deste novo programador. Vou dar aqui como nome Marla. Pelo menos já temos uma mulher na nossa lista. Então, automaticamente este valor Marla será lançado dentro de minha lista de programadores nesta posição 1 e o Batista passa para a posição adiante, certo? Então, se eu vir aqui e colocar um print de lista, print de programadores, se eu executar isto, vamos lá limpar essa nossa tela que já está meio que salada. Se eu executar isto aqui, poderás ver que tenho aqui Salvador 1, Marla 2, João, Domingos, Enio, Mucando. Então, automaticamente ele substituiu o Batista na posição 1, certo? Ele substituiu o Batista, alterou o Batista e colocou a Marla dentro na posição de Batista. Então, automaticamente, o que fez o quê? O que nós conseguimos dizer que alteramos a lista. Então, esta é uma das identidades mais importantes dentro da lista. Por exemplo, temos tuplas que vamos falar delas na próxima aula. Tuplas, elas não são mutáveis. Tipo, quando você coloca um certo valor, ele permanece assim, já não pode ser mudado. Mas dentro de lista nós conseguimos ver que não. Se eu quiser, por exemplo, mudar nesta lista, agora, por exemplo, quando alguém chegar, irá conseguir observar que tenho a lista aqui, tenho Batista. Mas nesta linha de código, eu já alterei Batista por Marla. Por exemplo, eu posso alterar outra pessoa aqui. Pego Domingos, por exemplo, coloco programadores, entre parênteses, entre aspas, coloco Domingos, por exemplo. Vamos pegar pelo nome mesmo, Domingos, e vou atribuir aqui um novo valor. Vamos ver se isto funciona. Na verdade, estou a testar agora ao vivo na aula. Então, vamos agora ver se isso funciona. Programador Domingos e coloco aqui, por exemplo, o Eugênio, certo? E atribuo o valor Eugênio. Então, o que eu espero é que este domingo seja alterado, certo? O que eu espero é isto aí. Vamos ver se funciona pegando pelo valor, pelo índice, pelo menos vimos que funciona. Este é o método tradicional, este é o método conhecido. Mas pelo valor, na verdade, não sei se funciona. Vamos lá trabalhar e ele deu error. Type error, list index must be. Então, você tem que entender que para adicionar, você tem que colocar simplesmente o índice. Então, apago este índice de Domingos, qual é? Tenho Salvador 0, Batista 1, João 2 e Marla 3. Perdão, e Domingos 3. Coloco aqui 3 e leio isso automaticamente. Perdão, tenho aqui que colocar não entre aspas. Coloco simplesmente 3. E automaticamente ele já foi adicionado. Tenho aqui Salvador, Marla, João, Eugênio, Enio e Mucando. Então, tenho removido da minha lista Batista e Domingos. Sofreu alteração a minha lista de programadores, certo? Então, basicamente nós conseguimos ver a alteração dentro de lista. Então,
aqui vamos dizer que isto é para alterar valores de uma lista, certo? Então, isto é para alterar valores de uma lista. Conseguimos aqui alterar valores de uma lista. Vou também comentar isto aqui para depois não dar erro ou não dar stress. Por agora, vamos tentar ver como nós podemos adicionar item na lista. Neste caso, um novo nome. Não alterar, mas sim adicionar um novo programador, por exemplo, na nossa lista de programadores, certo? Adicionar um novo item na lista. Como nós podemos adicionar? Então, para nós podermos adicionar um novo valor dentro desta lista que nós já temos aqui, certo? Se nós imprimirmos aqui, podes ver que temos a nossa lista já como ela era. Salvador, Batista, João, Domingos, Enio e Mucando. Então, nós queremos adicionar Marla sem poder, na verdade, apagar ninguém. Então, eu posso chegar aqui e dizer simplesmente programadores, ponto, usa-se o método append, certo? Usa-se o método append. Então, vamos falar aqui do método append. Do método append. Ponto, append. E neste append, vou colocar entre parênteses e entre aspas, que é um método, ou seja, é uma função. Então, coloco lá o nome que eu quero adicionar, Marla, por exemplo. E rodo isto, automaticamente já está nossa lista. Tenho aqui Salvador, Batista, João, Domingos, Enio, Mucando e já tenho Marla na última posição. Ele já adicionou lá Marla. Então, você pode me perguntar, por exemplo, esta é uma ideia que surgiu agora. Será que podemos adicionar mais de um valor? Logo, assim de imediato, vir aqui, colocar vírgula e colocar aqui, por exemplo, Eugênio. Eugênio. Eu digo, não sei. Na verdade, nunca testei. Porque temos uma forma de adicionar uma lista de valor dentro da lista. Mas, desta forma ainda não testei. E vamos testar juntos agora para ver se funciona ou vai dar erro. Então, se eu rodar isto, por exemplo, deu erro. Ele disse, o método append existe simplesmente um argumento, ou seja, type error, list.append take exactly one argument. Você deu dois argumentos, então ele diz que lista.append espera simplesmente exatamente um argumento, mas você colocou dois argumentos, logo não funciona colocando dois argumentos, simplesmente é um, certo? Então nós compreendemos isso. Então como posso agora adicionar mais de um elemento dentro de minha lista? Por exemplo, como posso adicionar outra lista dentro da minha lista, certo? Como posso adicionar outra lista dentro da minha lista? Podes ver que agora ainda tenho aquela minha lista inicial de programadores. Podes ver que tenho a minha lista inicial de programadores. Vou pegar até essa lista inicial aqui, lhe tirar daqui de cima para estar aqui um pouco mais perto. Ctrl V. Enquanto nós vamos trabalhando em outros métodos aqui. Então, falamos de método append, que é o método, na verdade, que serve para adicionar ou inserir um novo valor dentro de uma lista, certo? Para inserir um novo valor dentro de uma lista. Agora, vamos ver o método, na verdade, vamos ver o método insert, certo? Que serve também para inserir dentro de uma lista um valor. Então, vamos... Só que isto funciona ou trabalha de formas diferentes, certo? Tens que compreender. Então, vamos aqui dizer método insert. Então, pelo método ou no método insert, como nós podemos inserir um novo valor? Insert, entenda que append, ele serve para adicionar valor na última posição. Como nós vimos quando nós adicionamos Marla, ela veio estar na última posição. Onde está? Aqui. Mas quando eu, por exemplo, usar o insert, eu consigo inserir valor numa certa posição, onde este insert ele espera dois argumentos, certo? Ele espera argumento de posição e argumento do valor, neste caso. Posição que é o índice e vai esperar o valor. Vou aqui inserir, na verdade, um novo valor. Por exemplo, vou colocar aqui programadores, ponto, insert.
E neste insert, pode ver que ele espera dois argumentos, certo? E eu coloco aqui, por exemplo, na posição 1, que é Batista, e coloco o valor. Qual é o valor que eu quero colocar? Quero colocar lá a Marla, porque queremos ter uma programadora lá dentro, certo? E se eu vou aqui limpar a minha tela, e se eu rodar isto, podes ver que já tenho aqui Marla. Desta vez, o Batista não foi apagado, como nós fizemos aqui no primeiro método, que era alterar valores dentro da lista. Agora não estamos a alterar, estamos a inserir, certo? Não estamos a alterar, estamos a inserir. Então, nós conseguimos inserir com o método insert, na verdade, com o método insert, conseguimos inserir um valor numa certa posição. Por exemplo, você para e diz, não, quero colocar na posição número 3. Por aí vai, você consegue colocar um certo valor em uma posição específica através do método insert dentro do Python, certo? Então, para além do método insert, também podemos fazer o quê? Podemos pegar os valores dentro de uma lista e remover eles. Podemos remover os valores dentro de uma lista, certo? Podemos remover os valores dentro de uma lista. Então, como nós podemos remover valores dentro de uma lista? Podemos usar, por exemplo, o método remove. E o método remove, você remove o valor usando, na verdade, aquilo que nós chamamos do próprio valor. Então, por exemplo, aqui vou usar método, vamos aqui comentar, método remove. Neste método remove, para eu, por exemplo, quero remover aqui, por exemplo, você tem que entender que estamos a trabalhar com esta lista de programadores. Quero remover daqui, por exemplo, o João. O João é o nosso alvo desta vez. Vamos remover ele. Então, você vem aqui, programadores, ponto, remove. E dentro do remove, você pode inserir um certo valor, que é o João. Certo? E você precisa inserir o valor assim como ele está dentro da sua lista. Porque se não inserir assim, ele vai dar erro. Ele vai percorrer dentro da lista, quando encontrar aquele valor, ele vai remover. Por exemplo, se tiver mais de um João dentro de uma lista, o que vai acontecer? Vamos verificar isso agora. Mas fazemos isto e ele removeu o João. Certo? Já não temos João aqui, temos Salvador, temos Batista, temos Domingos, temos Enio, temos Mucando. Já não temos este João que nós tínhamos antigamente quando nós imprimimos a nossa lista. Então, você conseguiu ver que automaticamente nós conseguimos remover valores dentro de nossa lista. Então, vamos lá ver aqui se nós conseguimos remover, ou seja, quando nós termos dois João, por exemplo, aqui temos novamente João, certo? Temos novamente João. O que vai acontecer se eu jogar no remove, por exemplo, João? Se eu jogar no remove João, vou imprimir duas vezes aqui, certo? Não. O que eu queria não era isto. O que eu queria era imprimir assim. Vou printar, Ctrl C. Vou printar aqui, Ctrl V. Pode entender, na verdade. Estou a printar antes de inserir valores, certo? Estou a printar antes de remover valores. Estou a printar depois de remover valores. Nesta linha, estou a printar depois de remover valores. Nesta linha, estou a printar antes de remover valores. Vou aqui limpar a minha tela e vamos executar isto para podermos ver como é que basicamente está. Imprimo e temos aqui. Temos Salvador, Batista, João, Domingos, Enio, Mucando, João. E na próxima lista, essa lista nós imprimimos com este primeiro print, certo? Temos dois João aqui. Mas no segundo print, quando nós removemos o João, nós encontramos simplesmente um João. O que quer dizer que o que ele faz? Ele começa a percorrer a lista. No primeiro valor que ele for a encontrar dentro da lista, que contém, na verdade, o nome João, certo? Um valor que corresponde a este que você passou, ele automaticamente quebra o loop. Não procura mais. Ele simplesmente quebra e diz, não, já encontrei João e este aqui eu removo e quebra o loop, certo? Então, basicamente, este é o comportamento do remove dentro do Python, certo? Este é o comportamento do remove dentro do Python. Então, podemos, por exemplo, usar também, ou seja, remover também através do pop. Podemos remover também através do pop. Então, pop, ele é usado
para remover usando índices, certo? O remove, nós conseguimos remover ele usando o valor. Então, o pop nós podemos remover, na verdade, item na lista usando aquilo que nós chamamos de quê? De índice. Então, por exemplo, dentro desta minha nova lista, posso aqui apagar esta linha. Aqui, vou colocar o removendo através do pop. Vou também comentar isto. Posso, por exemplo, querer agora remover o João. O João está na posição 2, 0, 1, 2. Quero remover o João através do pop. Então, vou colocar aqui método pop, certo? Método pop. Então, no método pop, eu posso chegar aqui e dizer programadores.pop. E neste ponto pop, vou colocar aqui o índice 2, certo? Ele funciona com índice. Então, coloco aí um índice e ele vai imprimir os programadores e vai remover este João. Claramente assim. E imprimo aqui, pode ver que tenho Salvador, tenho Batista, tenho Domingos, tenho N, tenho Mucano, tenho João. Já não tenho aqui o João do meio, certo? Já foi removido o João. Por exemplo, se eu colocar aqui pop 0, Salvador vai sumir. Então, imprimo aqui, vai ver. Batista, João, começou com Batista, porque Salvador que já não existe, certo? Então, basicamente, este é o funcionamento do método pop dentro de uma lista. Então, para além disto, por exemplo, nós, se quisermos remover, quando eu disse que você precisa remover um valor específico, se quisermos remover um valor que não está dentro da lista, ele vai dar erro. Vamos começar, por exemplo, com o pop. Vou dizer aqui pop 7. Este meu índice vai 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar pop 7. E se eu rodar isto, pode ver index error, pop index out of range. Então, não existe esse índice. Logo, ele vai dar erro. Então, são erros que você pode encontrar. Logo, você precisa entender se a tua lista vai exatamente até a este índice que você está precisando. Mas, para além deste pop, o remove também tem seus erros. Então, qual é o erro que um remove podia dar, por exemplo? Eu disse que se você colocar um nome que não é compatível, ou seja, que não seja reconhecido, que não existe, ele não vai conseguir remover nada. Por exemplo, aqui vou colocar João com duplo O, certo? Exagerei aqui no O. E tento remover. Vai dizer list remove x, x not in list. Ou seja, está a dizer que o valor x que você colocou desta lista aqui, esse x que você deu não existe nesta lista. Ou seja, o nome João que você deu aqui não existe nessa lista. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui Salvador. Salvador, por exemplo, esqueci de colocar o erro. Se eu imprimir isto, receberei o mesmo erro. Qual é o erro que estou a dar aqui? É porque não tenho programador remove salvado. Value error. Então, na lista remove x, x is not in list. Ou seja, este valor x que você deu aqui não existe dentro desta lista. Então, você precisa colocar exatamente o valor como está. Assim, Salvador, se eu imprimir, certamente ele terá retorno. Batista, João, Domingos, Enio, por aí, Salvador já foi removido dentro da nossa lista, certo? Então, posso, por exemplo, querer adicionar mais de um programador dentro da lista. Você pode parar e dizer, não, eu só consigo adicionar só um valor através do insert, eu consigo adicionar um valor através do append. Não, você tem também o extend. O extend, ele serve para adicionar mais de um valor. Aqui, por exemplo, vou pegar aqui método extend. Então, se eu vir aqui, vamos lá aproximar essa nossa lista. Ctrl X, vou aproximar ela aqui, essa lista de programadores. Vou apagar aqui o João, mas vou deixar assim. Se eu vir aqui, por exemplo, quero adicionar mais uns 4 novos programadores, certo? Uns 4 novos programadores. Coloca aqui. Posso dar novos programadores. Por exemplo. E nesses novos programadores, entenda que tem um programa que já tenho lá programadores, já tenho lá funcionários na minha empresa. Mas a cada novos funcionários que eu for a colocar dentro da minha empresa, preciso adicionar na lista de todos os funcionários.
Então, mas eu preciso também ter uma prévia ou saber quais são os novos funcionários que eu adicionei. Então, eu posso ter aqui uma variável de novos funcionários, outra variável de todos os funcionários, nesse caso. Então, de todos os funcionários. Então, novos funcionários, posso colocar aqui uma lista onde vou ter nome. Vou ter o nome de Igor, por exemplo, vou ter o nome aqui de Marla, vou ter o nome aqui de, por exemplo, vou colocar aqui qual é o nome, Thelma, vou colocar aqui outro nome que vou ter aqui, por exemplo, Nayara. Então, basicamente nós temos aqui 4 novos programadores e nós queremos adicionar esses novos programadores na lista dos nossos programadores, certo? E eu estou a imprimir aqui programadores, tens que compreender isto aí. Não tenho nada a imprimir mais lá em cima, simplesmente estou a imprimir esses novos programadores, estes todos programadores. Até posso colocar aqui todos programadores e aqui coloco também todos programadores, certo? Então, se eu pegar esta lista e dizer todos programadores, ponto extends, e neste método extend, o que ele vai extender? Vai extender os programadores, os novos programadores. Vou colocar aqui novos programadores, certo? Então, quando eu rodar, agora terei uma lista bem comprida. Terei uma lista bem comprida. Por exemplo, faço isto e rodo, já tenho aqui uma lista bem comprida. Está aqui. Tenho Salvador, tenho Batista, tenho João, tenho Domingos, tenho Enio, tenho Mucando, tenho João, tenho Igor, tenho Marla, tenho Thelma, tenho Nayara, por aí, certo? São vários que eu tenho. Mas você pode perguntar, por exemplo, mas então só tenho só essa forma de fazer o extend? Tenho que colocar primeiro variável? Não. Você pode colocar aqui diretamente uma lista. Por exemplo, eu posso ignorar isto. Posso criar uma lista aqui diretamente. Então, ponto extend, uma lista, coloco aqui o Igor e coloco aqui simplesmente e a Marla, 2 novos programadores. E a Marla. E se eu rodar isto, já tenho aqui Igor e Marla. Então, não precisa você literalmente criar uma variável. Então, criar uma variável só para te dar uma possibilidade de você, por exemplo, armazenar esses novos valores. Você vai conseguir armazenar assim os novos funcionários, porque se você adicionar diretamente, não irás conseguir armazenar esses novos funcionários. Então, você não terá diferença entre a primeira e a última lista, por exemplo. Se você quiser pegar, porventura, os novos funcionários que entraram na sua empresa, será complicado, os novos programadores. Mas, se eu ter uma variável aqui com os novos programadores e uma variável com todos os programadores, aí eu vou conseguir entender que não, entraram novos programadores aqui. Desde o primeiro dia que eu criei a minha empresa, tinha lá 5 programadores. Mas estou a ver que cá já entraram mais 4 programadores, certo? Por quê? Porque tenho aqui uma lista de novos programadores. Então, basicamente, este é o funcionamento do método extends. Então, para além do método extends, certo? Dentro de lista também tenho o método sort, certo? Tenho o método sort. Para que serve o método sort, por exemplo? É de vir aqui, todos os programadores, aqui vou dizer extends, vou colocar extends, vou deixar assim, aqui vou dizer print, vou dizer print sort, ou seja, todos os programadores, ponto sort. Ponto sort. Para que serve o método sort? Vamos imprimir isto para verificarmos. Ele disse none, certo? Retornou o valor como none. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui, vou dar uma variável de nome lista, que vai receber 1, 5, 2, 6, 3, 8, 7, 9, por aí. Então, se eu vir aqui e imprimir isto de lista, ou seja, colocar aqui um print de lista.sort,
ponto sort, se eu adicionar isto, podes ver que tenho como none também e none. Então, por que está a dar none? E por que não está a dar nada? Então, para você conseguir fazer com que esta lista sirva ou faça alguma coisa, você pode vir e colocar todos programadores.sort. E agora posso imprimir simplesmente todos os programadores. E se eu imprimir agora todos os programadores, por exemplo, posso colocar aqui um comentário. Podes ver que a lista aqui mudou. Salvador está lá no fim. O que ele serve? Serve, na verdade, para colocar a ordem, certo? Servem para ordenar. Que comecei com Batista, Domingos, Enio, Igor, João, por aí vai. Podes ver que ele colocou em ordem crescente. E você pode colocar, por exemplo, aqui é ordem decrescente. Ou seja, essa lista também posso vir aqui, colocar lista, ponto sort. E aqui imprimo, por exemplo, a lista. Print lista. E se eu imprimir aqui, podes ver que tenho também 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ele já está ordenado, mas aqui tenho 1, 5, 2, 6, 3, 8, 7, 9, por aí. Tudo bagunçado, mas aí consegui fazer o sort. Então, basicamente este é o funcionamento de listas dentro de Python, na verdade. Espero que você tenha compreendido e tenha entendido um pouco. Listas são muito usadas, na verdade, dentro do Python, principalmente em frameworks usam muito listas para conseguir associar muitos valores. Você consegue perceber que ele coloca muitos valores. E se forem a te perguntar, basicamente, qual é a principal característica de lista, é que lista ele armazena sequência de valores e estes valores podem ser do mesmo tipo ou de tipos diferentes, certo? Você, por exemplo, pode dizer, não pode armazenar lista, ou seja, valores de tipos diferentes. Vou apagar isso tudo aqui, porque já falamos. Então, vou aqui colocar, por exemplo, 1, 2, 1, depois coloco aqui Salvador, depois coloco aqui true, depois coloco aqui none, depois coloco aqui, por exemplo, 1,7, por aí vai, certo? Por aí vai. E o que eu consigo aqui imprimir? Quando eu imprimir a lista, vou aqui limpar a minha tela. Quando eu imprimir aqui a lista, ele trouxe todos os valores que estão lá. Não precisa simplesmente um específico tipo de valor. Ele entra qualquer tipo de valor. Tenho aqui do tipo inteiro, tenho aqui string, tenho aqui booleano, tenho aqui nulo, tenho aqui float. E entrou todo tipo de valor, certo? Entrou tipo, até entra uma lista também dentro da lista. Por exemplo, posso colocar aqui, coloco aqui dentro da lista outra lista. Coloco Igor, coloco, por exemplo, 258, certo? Então, eu consigo imprimir isto, vejo que tenho aqui dentro da lista, tenho outra lista até, certo? E dentro desta lista também posso colocar outra lista, por aí vai. Por aí vai, eu consigo assim imprimir. E só para relembrar que nós conseguimos pegar valores dentro da lista através de índices, certo? Através de índices. E para essa indexação, começamos de zero dentro de listas dentro do Python. Então, este tem valor zero, por exemplo, quero pegar esta lista aqui. Quero imprimir só essa lista, simplesmente. Então, posso vir aqui, lista, ou seja, print, já tenho aqui um print. Posso colocar aqui lista, coloco aqui, lista e coloco aqui o índice. Tenho 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Coloco aqui índice 5, certo? Tenho aqui como índice 5. E se eu imprimir isto, podes ver que simplesmente imprimi aquela lista. Então, posso colocar aqui 5, por exemplo, 2.1. Vamos ver qual é o retorno disto aqui. Se nós imprimirmos, ele imprimiu uma lista vazia, certo? Mas, ok, se eu pegar aqui 5, e pegar aqui, dentro deste 5, pegar o 0, não 50, é 5, 0. E se eu imprimir isto,
podes ver que tenho aqui o Igor. O que eu estou a dizer aqui? Consegui pegar o quinto valor desta lista principal e peguei o primeiro valor da segunda lista, certo? Então tenho aqui a lista e peguei o quinto valor desta lista, que é essa outra lista, e peguei o primeiro valor desta lista, que é o Igor, que tenho aqui dentro. Então, basicamente, você consegue manipular assim a lista, pegar assim os valores. Então, falamos acerca de alguns métodos principais de lista nesta aula e falamos assim a respeito de listas, onde nós conseguimos pegar o valor através do índice, onde nós conseguimos inserir ou substituir ou alterar valores dentro de lista, através do índice, na verdade, nós conseguimos adicionar um novo valor na lista através do método append. Nós conseguimos usar o método insert para inserir um valor na lista através do seu índice. Também conseguimos remover o valor da lista através do seu valor, na verdade, usando o método remove. E usamos o método pop para conseguir remover o método da lista, ou seja, algum valor da lista através do seu índice. E usamos o método extend, na verdade, para conseguirmos, fazer o quê? Para conseguirmos pegar todos os valores e adicionar uma nova lista dentro dessa lista. Então, conseguimos lá fazer o extend destes valores. Mas, para além desses métodos também, nós conseguimos ver aqui acerca do lista de listas. Aqui temos lista de listas, também conseguimos ver isto, e para além disto conseguimos ver também o método sort dentro da lista. Então, dentro do método sort, nós conseguimos falar que você pode ordenar a sua lista. Por exemplo, posso aqui pegar todos os programadores, ponto .sort, e isto vai retornar, na verdade, todos os programadores já ordenados, certo? Então, espero que você tenha compreendido e entendido o funcionamento de listas em Python, que são, na verdade, muito poderosos mesmo, e que você precisa aprender muito a respeito de listas dentro de Python para ter domínio deles, porque ao longo dos frameworks, ao longo de todos os seus tempos programando com Python, você irá se deparar muito com Python. Faça muitos exercícios usando listas, e nós vamos trazer aqui alguns exercícios resolvidos, também usando listas. Espero que você tenha compreendido. Até a próxima aula. Valeu!